Na busca por uma parceria estratégica, surge a crucial decisão. Contrato uma agência? Invisto em um gestor de marketing interno? Ou talvez exista uma solução mais eficaz no mercado? Alguém capaz de compreender verdadeiramente a identidade, o modelo e a rotina do meu negócio. Aí que vem a Notopo.com, a primeira empresa no Brasil com modelo Semi as a Service, ou gestor de marketing terceirizado. Nossos valores se resumem em uma frase: nós queremos ser seu parceiro para a tomada de decisão. E para agradecer a Notopo pela parceria, a nossa visão é ir além. A nossa visão é desenvolver um ecossistema que permita às empresas crescerem de forma sustentável, contando com os melhores profissionais e parceiros para auxiliar na tomada de decisão. Uma consultoria te diz o que fazer, mas aí você que se vira. Um treinamento te fala como fazer, mas ainda você que se vira depois. Uma agência pode até operacionalizar algumas tarefas, mas dificilmente entende bem seu modelo de negócio. Agora, o modelo de gestão de marketing da Notopo.com cuida tanto da parte de planejamento quanto da parte da implementação. Olhamos para o seu marketing, seu comercial e o feedback que seu produto ou seu serviço recebe do mercado. Em uma jornada de 12 meses, nos comprometemos com seu sucesso a médio e longo prazo. Sem amarras, sem fidelidades, apenas uma jornada autêntica e eficaz. Estudando sua empresa e seu modelo de negócio, dando atenção ao seu time de produto, comercial e de marketing, estamos aqui para transformar ideias em ações impactantes. Utilizamos tecnologia de ponta para manter tudo transparente e controlado, com software de gestão de projeto, e técnicas de engenharia de processo e ágeis como Scrum, Kanban e a metodologia Free que desenvolvemos aqui na Notopo. E ressaltar aqui a qualidade do time de especialistas que a Notopo tem. Eles são extremamente capacitados tecnicamente e eles têm um atendimento assim muito próximo e bastante eficiente assim em termos de velocidade no atendimento. O principal resultado assim da nossa parceria realmente foi a nossa maturidade aqui com relação à análise dos dados. Em resumo, oferecemos mais do que um serviço. Oferecemos uma parceria autêntica para cuidar do seu time interno e dos fornecedores terceirizados. Entre agora em contato com a Notopo.com, seu parceiro para a tomada de decisão. Muito bom dia, pessoal! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem e ansiosos para o conteúdo que teremos hoje. Só lembrando que o conteúdo também vem de vocês. Rafa, como assim? Bom, nós temos o chat aqui que está super disponível para que vocês também enviem as dúvidas de vocês sobre o tema ABM, por onde começar e como garantir resultados. Então, fiquem tranquilos, vocês podem enviar as dúvidas de vocês a qualquer momento aqui no chat, que vamos responder todas ao vivo. Claro, caso aconteça de alguma dúvida não ser respondida, não se preocupa, que depois você vai receber a resposta à sua dúvida, tá? O importante é que vocês enviem para nós. E se quiserem deixar também um pouquinho sobre vocês aí nos comentários, de que empresa vocês são, ou qual é o cargo que vocês têm atualmente, até para a gente poder se conhecer um pouquinho também, fiquem à vontade. Bom, então, lembrando, o tema do nosso evento de hoje é sobre ABM, por onde começar e como garantir resultados. E vamos ao que interessa. Vou apresentar para vocês quem vai tocar esse evento para a gente, que é o Danilo.
Ele é engenheiro italiano, especialista em desenvolvimento de negócio e gestão operacional de empresas com foco em segmentos B2B. Além de ser sócio da Notopo.com, ele é sócio da Musicaria Limitada, empresa de São Paulo que trabalha com eventos corporativos com música ao vivo. Ele é também sócio administrador da clínica ISD de dermatologia em Brasília. Com muitos anos de experiência, tanto em grandes multinacionais quanto em pequenas empresas, desenvolvendo uma sólida expertise em consultoria. Sua experiência estratégica e prática traz um diferencial valioso ao marketing e à gestão. Gestão vai além da estratégia, é a otimização de processos e recursos para alcançar resultados desejados, gastando menos. Um bom evento para todos. Rafa. Oi, Rafa, bom dia! Olá, tudo bem? Bom dia. Muito obrigado pela introdução, mas aí vamos ver quem que apresentou, o que é a Rafa? Na verdade, né, você pode mandar a Rafa de Rafaela Ronenberg, especialista em marketing, com uma trajetória marcada por liderança e inovação. Atualmente atua como supervisora da Notopo.com e também é coproprietária da Roundup, onde combina a sua visão estratégica com uma abordagem prática para impulsionar o crescimento dos negócios. Com uma expertise sólida em análise, planejamento e gestão de projetos, a Rafaela tem a habilidade de transformar ideias em resultados tangíveis que geram impacto real. Movida pela persistência, ela se destaca com sua determinação e resiliência diante dos desafios, sempre mantendo a integridade como um pilar em todas as suas interações, segurando um padrão de honestidade e ética que inspira confiança e respeito, principalmente aqui dentro da Notopo, dos que não topo, eu acrescento. Muito obrigado, Rafaela. Vou começar esse papo fazendo suas palavras sobre ter uma interação, né? Esse evento está sendo gravado, né? Então a gente vai disponibilizar também e a gente vai depois aproveitar também fazer mini pílulas de conteúdo na base desse conteúdo. Então é muito importante essa interação de vocês. Os pontos que iremos abordar hoje, eu tento sempre dar um olhar mais prático, tá? Não teórico, né? Então, sou engenheiro, tento trazer isso para o marketing. Muitas vezes eu acredito que falta um pouquinho disso, né? Tanto é que a gente sempre fala, a empresa acha que tem um problema estratégico, mas muitas vezes, a maioria das vezes, o problema não é estratégico, é de gestão. Então, vamos ver o que isso significa na prática. A gente vai ver o que é o conceito de ABM, Account-Based Marketing. Qual é o primeiro contato, né? A tal da prospecção, né? A gente vai falar bastante, até porque é um serviço que a gente oferece, entendendo também as expectativas. Muitas vezes é a expectativa que pode atrapalhar o resultado mais do que a operação em si. A personalização no ABM, né? A gente vai abordar muito isso, a gente vive ouvindo que tem que personalizar, mas será que vale sempre a pena? O branding, a gente vai dar algumas dicas, algumas orientações de branding, de como você usar sempre no lugar prático. A gente não se propõe de ser especialista, mas trazendo isso até da base da nossa experiência. E o papel da tecnologia no ABM, de novo, mundo de tecnologia, será que a tecnologia vem lá, você compra, assina a plataforma e resolve a sua vida? Isso que iremos ver. Mas primeiro vamos dar uma pincelada, uma panorâmica sobre a Notopo, né? O nosso propósito, a gente fala de ser seu parceiro para a tomada de decisão, né? O que você espera de um parceiro que te promete competência? Você espera atingir resultados melhores, não só gastando menos, porque é fácil colocar recursos. E aqui, eu sempre lembro de uma história, né? Eu conto dele do meu pai, que quando ele vai comprar carros, ele compra sempre o carro mais barato, porque ele não quer o carro novo, que custa tanto, não sei o que, aí fica gastando para manutenção, para isso, para aquilo, tal, e acha que está gastando menos, mas não se dá conta. Então, a gente precisa olhar isso de forma holística e eu costumo fazer uma associação com o cara que faz aqueles 3 posts por semana nas redes sociais, contratar no Fria para fazer isso, porque é barato, e depois do ano gastou muito daquele pouco sem ter resultado. Então, será que ele gastou, realmente está otimizando os gastos? Então, tudo isso a gente ajuda a fazer. Como eu falei, queremos ser seu parceiro para a tomada de decisão. A metodologia Free, uma abordagem que desenvolvemos aqui na Notopo, que ajuda a entender
o enquadramento da empresa, do momento da empresa para definir estratégia. Então, não adianta, por exemplo, falar de escala quando a empresa está começando, né? Então, na primeira fase do F, First, você tem a empresa está validando tanto o modelo quanto o produto, né? Então, até chegar à primeira venda, First. Então, nesse momento, até pensar que você tem um produto melhor, que você vai querer escalar, é simplesmente utópico. Né? São outras as dinâmicas que você tem que validar. Na fase R, a replicabilidade, onde você, depois da primeira venda, precisa criar essa previsibilidade. Depois, finalmente, vai para o primeiro E, que é escalabilidade, né? Aí se faz sentido escalar, e depois a excelência. Então, essa aqui é importante, porque primeiro, quando entra alguém em contato, primeiro a gente tem que se enquadrar, eu quero crescer, beleza. Deixa eu te enquadrar nesse frame, e aí, a partir disso, a gente define a estrutura e a abordagem melhor para você, né? Até porque não existe uma solução universal. Aí que vem a nossa tríade de sucesso, como a gente trabalha, né? Nessa coisa da tecnologia. Mas vocês vendem ferramenta? Não, a gente usa ferramenta e tecnologia. Inclusive, uma das coisas que a gente passa para os clientes é sugestão de ferramentas. A maioria das vezes, voltando ao gastar menos, empresas fazem assinatura de ferramentas que oferecem muito mais do que elas precisam e acaba até atrapalhando isso. Então, não, vai começar agora um CRM, não vai para o Salesforce, vai para alguma coisa mais em conta até estabelecer uma cultura. A tecnologia, então, precisa ser junta com a metodologia. Então, não existe ferramenta que vai te trazer resultado. Volto a falar, não existe ferramenta que vai te trazer resultado. Tenho que repetir que não existe ferramenta que vai te trazer resultado sem uma metodologia por trás. E mesmo com a metodologia, em mundo de bot, você precisa falar com uma pessoa, uma humanização. Então, a gente sempre garante que você tenha uma interação com alguém, não só uma pessoa, mas também alguém senior. Então, você pode sempre conversar de coisas estratégicas sem passar pelo DISC 3, DISC 4, antes de falar com uma pessoa que provavelmente nem sabe bem tudo que entende bem a sua necessidade. Então, isso se resolve no nosso posicionamento por dentro de um projeto de marketing, né, que é o Semi as a Service, gestão de projeto, né? Então, a gente temos dois modelos aqui, a gente pode gerir todo o marketing da empresa, ou a gente pode assessorar, ajudar o gerente de marketing da sua empresa. Nesse caso, é provavelmente um gerente que ele precisa de ajuda na implementação. Lembro, a gente faz a parte estratégica, faz. Mas, cara, a parte estratégica a gente resolve fácil, porque o grande gargalo está como é que eu vou implementar isso. Quando a gente pensa na implementação, a gente começa a ver que o grande fator limitante é o recurso, um deles é tempo. Então, a gente precisa entender como, além do financeiro. Então, a gente faz toda a gestão e olha para todos os pilares, todos os blocos dentro de um trabalho de marketing e assessora tudo isso, definindo o que precisa fazer. A gente faz tudo isso, controla tudo isso, na base das prioridades trimestrais, né, com metodologia de objetivos trimestrais. Quer saber mais, obviamente, entra em contato. Isso aqui para mostrar um pouquinho o conceito inicial, né, de você atingir melhores resultados gastando menos, né, aplicando tanto a nossa abordagem quanto a nossa trilha de sucesso, e essa aqui na prática, como a gente vai fazer. Aí, os nossos principais serviços, né, dentro desse contexto, e a parte de Semi as a Service e a parte de prospecção ativa B2B, que a gente trabalha muito o ABM, esse contexto, né? Então, a gente vai ver daqui a pouco que a ABM, no mundo, vamos dizer, de pequena e média empresa, faz sentido só quando o seu cliente é um cliente de tamanho médio para grande, né? Então, é aí que a gente pode te ajudar a abrir a porta, e a gente vai tentar definir também quais são as expectativas que você pode ter, porque um dos grandes equívocos que tem no mercado, infelizmente isso aqui é dado muito por conceitos, né, de receita previsível, é a confusão da prospecção, né, com a venda, com o comercial e, como a gente vai ver, o lead com a venda. Então, cuidado com isso. Eu prospecto para abrir a porta, mas se eu preciso de uma atração por trás, igual, né, no livro de receita previsível, o cara prospecta, mas tem a Salesforce, que tem uma atração de marca. Então, caso você não tenha atração de marca, tem outros trabalhos que precisa fazer de geração de demanda, que a gente pode também ver. Vamos lá, então, vamos entrar no foco, né, do nosso papo, primeiramente sobre ABM, o que é Account Based Marketing. Provavelmente quem está participando já tem uma familiaridade com esse conceito, né?
Caso não tenha, ou caso só ouviu falar e quer saber mais, a gente vai falar aqui o que é Account-Based Marketing de maneira bem sucinta. E, obviamente, você pode fazer suas perguntas aqui ou entrar em contato também. A gente, inclusive, vai ter um grupo de WhatsApp, que a gente vai mencionar mais para frente, que chama B2B Smart, onde a gente vai compartilhar informações sobre business, negócio, B2B, não só de marketing, mas de negócio, e acho que cabe muito entrar nesse grupo até para tirar suas dúvidas. Account-Based ABM, Account-Based Marketing, é marketing baseado em contas, na verdade. Tá? Tem uma referência bibliográfica aqui do livro, né, que eu sugiro, se o time puder compartilhar aqui nos comentários, o link para dar uma olhada nesse livro, né, no Amazon. E tem uma grande questão, mas tem uma diferença, qual que é a grande diferença de base entre ABM e ICP? Aquele clássico, né? Em todo planejamento, né, de uma empresa, você tem que planejar e entender quem que é o seu público. Acho que esse aqui é muito básico. Eu vou definir o meu ICP, Ideal Client Profile, né? É meu buyer persona, a simulação do comprador, tomador de decisão. Beleza, eu defini isso. Mas isso aqui não vale para sempre? Então, o ABM é diferente. Você, além disso, você começa a criar listas de empresas. Essa aqui é a grande questão. E aí, temos 3 tipos de ABM, né? E aí, a gente, no livro, inclusive, e provavelmente em cursos, a gente entra um alcance um pouquinho teórico, e a gente quer apresentar isso e trazer depois para a vida real. Então, a gente tem o que chama de ABM estratégico, também one-to-one ou one-to-very few, né, com empresas muito grandes, onde você tem um gerente de conta que cuida de uma empresa, por exemplo, quando eu trabalhava em construção, eu só cuidava da interação com a Vale, por exemplo, né, uma empresa muito grande que não dá tempo para cuidar de outras empresas, né, estratégico. E, obviamente, a gente não está falando só, apesar de ter a palavra marketing, marketing não é só voltado à primeira venda. Quanto maior a empresa, mais a sua renda por essa empresa, seu faturamento por essa empresa depende das revendas. Então, o relacionamento é muito importante até depois da venda, da primeira venda. O ABM Light, que é o one to few, seja, que já vai para empresas grandes, né? E aí, médias e grandes, né? Então, você pode cuidar de um certo número de empresas, né? E o número de empresas depende do número de tamanho da empresa, que está relacionado, obviamente, a quanto tempo você pode dedicar e a tal de personalização. E a ABM programático, aquele one-to-many, né, quando você tem um monte. E aí que entra um pouquinho na questão teórica, porque a ABM inclui um conceito de personalização ao longo do processo. A gente vai ver em que momento faz sentido falar de personalização, mas a personalização querendo custo, ou investimento, se você quiser. Só que faz sentido falar de investimento se tem um retorno. Então, quando eu estou falando para uma grande quantidade, ou seja, empresas pequenas, já acaba não fazendo muito sentido, né? Se vocês forem ver até dentro do livro, até do curso, quando a gente vai no programático do one-to-many, a massa, a automação é tão grande que não justifica nem o conceito de ABM, tá? Então, para deixar isso bem claro, o Account-Based Marketing é uma abordagem que faz sentido para contas de tamanho médio ou grande. Obviamente, a gente está dentro do mundo B2B. E para isso, é por isso que a gente definiu um processo de prospecção dentro do LinkedIn. Então, é um trabalho bem focado em ABM que a gente faz. Danilo, trazendo aqui a pergunta do Leandro, considerando então que são para médias e grandes empresas, isso significa que a empresa pode ter qualquer tipo de ticket médio ou não? Aí entra um pouco a diferença. É a última pergunta. Geralmente a gente tende a associar a grande empresa com um ticket grande, né? Mais ou menos, né? Até porque é muito difícil pensar uma empresa grande onde eu vendo um ticket pequeno. Por quê? Porque tem custos de contratação, de processo de contratação. Quanto maior a empresa, mais estruturado e, às vezes, até burocratizado esse processo. Então, isso leva um custo que, até de tempo de negociação, você tem que falar com o cara, que depois fala com o chefe, depois com o chefe do chefe e tal, até chegar a uma empresa de capital aberto que mesmo o presidente não tem poder de decisão, porque tem que passar pelo board. Então, mesmo quando você vende, aí alguém pode falar, mas eu vendo, por exemplo, assinatura de ERP, tudo bem. Aí, a assinatura única pode ser um valor pequeno, mas faz sentido vender para grande quando você vende, sei lá, 10 mil, 1.000 assinaturas, tá? Então, isso aqui, a gente precisa considerar que, de forma geral, o ticket médio é maior quanto maior a empresa, até porque, senão, não faria muito sentido, né? E aí, sim,
tendo esse custo, isso, tendo um custo fixo, isso também tem que fazer sentido. Então, por exemplo, se por acaso eu acho um lugar em que o ticket médio é pequeno, mesmo uma empresa grande, como o trabalho de ABM passa pela personalização, que é tempo, custo e tal, aí acaba não fazendo sentido. Então, como a gente sempre tem que pensar em ROI, não é quanto gasto, mas quanto vai retornar, né? Então, faz sentido só para ti. Quanto maior o ticket, mais vai fazer sentido a abordagem de ABM, seja baseada em conta, né? Certo. Mesmo aí entra um outro ponto. Então, se for uma empresa pequena com alto ticket, faz sentido ou não? Ainda entra na regra que o melhor seria empresas médias e grandes. Você fala empresa pequena como uma empresa que vende ou empresa pequena como cliente? Uma empresa para quem vai comprar o serviço, vamos supor, como um cliente. Porque assim, porque eu posso ser um cliente pequeno que vende para uma empresa grande. Então, que é uma coisa, aí faz sentido. Aí, se eu sou um cliente, então o tamanho de quem vende chega a ser quase irrelevante, depende mais do serviço ou do produto que você oferece, tá? Claro que para empresas maiores, para algumas coisas você tem que passar para certos critérios de qualificação e provavelmente dentro desses critérios tem a questão do tamanho da empresa dessa empresa, mas não é uma questão estratégica, é uma questão definida pelo processo de contratação. Tanto é que a gente sempre fala com as empresas grandes, quando a gente prospecta, a gente vai ver isso daqui a pouco, esquece o desejo, o desafio, a solução, não. Os caras têm um processo estruturado, você precisa entender como funciona o processo de contratação, é isso, para entrar no digital. Então, o que acontece? Caso o cliente, ao lado do fornecedor, tanto faz, é o processo que eu definir, se você pode ou não pode participar. Do outro lado, lá do cliente, o ticket não é o ticket médio que define digamos, o estratégico. Por quê? Por que não é? Porque, primeiro que também é difícil, porque como a gente falou, é difícil uma empresa pequena ter um ticket alto, porque senão ela vai investir, vai acabar crescendo. É uma coisa, quase as duas coisas vão em conjunto. Mas imaginemos que tenha uma empresa pequena, 3 pessoas que fatura, porque fatura muito. Tá, só que o problema é que se a empresa é pequena, estou falando de empresa pequena e estável, tá? Não estou falando de empresa que está começando startup, está criando, abrindo um mercado, porque aí não tem concorrência, mas uma hora vai chegar a concorrência e tudo mais. Aí, quando a empresa cria uma estratégia assim, de crescimento, vai ter uma instabilidade, vai ter outras que vão, como posso dizer, que vão compartilhar e vão dividir o mercado. Então, é isso que funciona o one-to-many. Funcionar no one-to-many significa que você, se você passa muito tempo personalizando a abordagem para uma empresa, aí você acaba tirando a personalização da outra. Então, vamos dizer que a personalização depende do tamanho, da quantidade de tamanho da empresa. Tá? Essa aqui é um pouquinho a questão. Podemos seguir? Podemos. Aí, vamos para a parte da prospecção, do primeiro contato. Vamos lá. Eu já mencionei um pouquinho a questão, né? O primeiro contato, conta grande, eu quero entrar em contato e tal. O pessoal entra e começa a falar que quer fazer prospecção para média e grandes contas, né? A gente definiu essa parte do ADM. Aí a primeira pergunta que a gente faz, então, beleza, você vai querer fazer o quê quando você entra em contato com isso aqui? Claro, quer vender, mas a expectativa qual é? Se a expectativa é porque eu quero vender, porque meu produto, eu ofereço isso, aquilo, tal, a gente já entende um pouquinho que essa empresa não tem ainda maturidade para fazer esse trabalho. Porque quando eu estou vendendo para uma empresa grande que não te procura, né, me parece até óbvio que você precisa criar o engajamento e um relacionamento com essa empresa. Então, o que vem do padrão? O padrão é quando você prospecta, foca na solução, foca da dor, o desafio que você resolve e tal. Será que esse aqui é o ponto? Será que uma empresa grande que você vai prospectar, uma Nestlé da vida, vai trabalhar isso, vai mudar o mindset deles dentro do conceito de prospecção? Não, eles já têm isso definido, né? A gente até fala que a conscientização, a gente estava conversando com o cliente nesses dias, a conscientização não é feita pela prospecção, a conscientização é um trabalho de educação,
E educação você faz depois que você tem um relacionamento, ou a sua marca faz com uma certa atração, ou você entra com um parceiro, tem outras questões. Então, o que eu faço quando entro em contato com uma empresa grande? Quanto maior a empresa, melhor. Eu preciso entender como funciona o processo de contratação. É isso que eu preciso entender. Muitas vezes são empresas que têm um bid interno, entende? Então, quando ele tem um processo de bid interno, aí o que acontece? Você precisa entender como funciona. Como é que funciona a qualificação e tudo mais. Então, e às vezes você não consegue falar com a última pessoa, então, aí com aquele que seria o tomador de decisão, aí você começa a falar com outras pessoas que possam te orientar e indicar. E aí vamos lá para outro mito, o script. Ah, manda o script assim e tal, aí você, quando recebe aquele monte de tamanho de texto, cara, e a gente muitas vezes esquece que a gente tem que replicar um comportamento humano de fora, né? Quando você acaba de conhecer alguém fora do mundo da internet, como é que funciona esse mundo? Você entra em contato com alguém, você conversa, você não fala tudo aquilo, né? Porque você sabe que o cara vai embora, né? A coisa que a gente sempre fala, tem que perguntar mais do que falar. Então, o script, cara, tem que ser alguma coisa sucinta ao ponto e perguntando sobre a contratação. Não é o momento de falar dos diferenciais, não é. Tudo porque o cara não está te procurando. Então, e aí entra um pouquinho também a personalização. Não é o momento de personalizar. Personalizar faz sentido, mas no momento certo. E um lead, outra ponto importante, um lead do ABMQ. O que é um lead, né? A gente está conversando, tentando estabelecer um contato com a empresa, e só que a empresa, eu posso conversar com uma pessoa ou com várias pessoas, dependendo do tamanho da empresa. Então, o lead é a empresa, não é a pessoa. Tá? Se eu tento conversar com 3, 4 pessoas da mesma empresa, o lead é o único. Esse ponto é muito importante. Então, quando a gente fala de geração de lead, o lead é uma empresa. E aí, outro ponto então, importante na questão do planejamento. Né? É mais importante o produto ou o mercado? E aí a coisa sempre mais comum é quando ele começa e tem um produto, aquele produto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí a gente fala, não é assim, você primeiro tem que ter um mercado, né? Lembra o free, né? A gente faz muito essa confusão. E eu penso na minha escala, no meu produto, quando ele já está comprovado. Eu posso entender que o meu produto, o mercado precisa, mas a escala não depende só do produto, depende de uma série de dinâmicas de mercado e operacionais internas. Então, primeiro eu foco no mercado. Você vai e aí, o que significa focar no mercado? Entende até que ponto o seu potencial cliente precisa daquilo, entende como o seu produto vai poder ajudar e, provavelmente, melhor ainda, entende quem são os parceiros com que você pode trabalhar, aqueles que já têm o cliente que você quer atingir, mas eles não têm, vamos dizer, ele precisa do seu serviço, do seu produto como complemento. Então, você acaba criando, e eles conhecem o cliente, então eles vão te ajudar até a desenvolver o produto, o serviço melhor. Então, e aí um resumo de tudo isso é o que eu falei, a prospecção funciona se existe demanda. A prospecção não tem o alcance, o objetivo de venda, ele tem o objetivo de abrir a porta. Aí a demanda é outra coisa, que ela vem ou por uma marca já posicionada, né, como falei o exemplo da Salesforce, ou porque você faz um trabalho de entrada por outros lugares, né, por exemplo, com parceiros, enfim, eventos e daí vai. Podemos seguir? Antes de seguirmos, tem a pergunta da Fernanda. Quais são os principais desafios ao implementar a estratégia de ABM? Tá. Os principais desafios são, eu diria, sempre um pouquinho a expectativa, né? A definição da expectativa que você possa ter, principalmente se a gente entra na parte de prospecção, né? Então, tem que pensar que assim, definir aquele funil bonitinho, lead, tantos leads converteram, tantos vai vendo. Aí a gente vai ver mais à frente que tem uma grande diferença entre leads e venda. Então, a expectativa, o principal, e a ideia, e aí a coisa de pensar que tem alguns padrões, né, alguns mitos que vão resolver, tipo a personalização e a tecnologia e tudo mais. Então, isso, claro, depende do processo, mas a grande questão é entender qual é uma expectativa, a grande desafio é entender qual é a expectativa viável a partir da sua situação atual.
Podemos seguir? Podemos sim. Vamos lá. Aí essa coisa que eu bato muito na tecla, né? Confundir o lead com a venda, né? Aí tem uma história muito legal, né? Aí o cara fala, cara, eu tenho tantos leads que entram, tá? Sei lá, entram, chutar 500 leads no mês, mas eu só consigo fechar 10 vendas, né? Ah, pô, aí vai fazer consultoria de não sei o que, comercial, e vai vendo, e o processo, e a estrutura, e vai fazendo isso, e vai fazendo aquilo, e o Facebook, manual de vendas, e todas as etapas do funil. Aí eu falei para ele, cara, sabe o que é? Se você reduzir o número, define melhor o seu lead de entrada, de qualificado, você vai ver o que vai acontecer. Ah, mas na hora de definir, aí foi ver que o lead qualificado de 500 irão para 50. Automaticamente, a taxa de conversão aumentou drasticamente, 10 vezes praticamente. Então, mas a gente aumentou a taxa de conversão simplesmente com a definição. Não mudou nada no processo, mas a taxa de conversão aumentou. Por que estou falando isso? Porque muitas vezes a gente se perde nos detalhes, né, do processo, a gente até ajuda a estruturar processos, mas a gente precisa entender também que precisa avaliar da forma certa que a gente está vendo. Então, encher de lead, né, quando a gente vê que o SDR, por exemplo, o SDR tem um objetivo, qual é o objetivo? Marcar a call. O objetivo dele é marcar a call. Para ele não importa, porque a call, tá, o cara está interessado e tudo mais. Depois, uma call, às vezes, a gente já sabe desde o começo que não vai para frente. A gente já sabe, né? A gente está falando, inclusive, de vendas profissionais. Então, aquele gatilho que não sei o quê, vale até um ponto. São vendas profissionais, como eu falei. Se eu estou vendendo para uma empresa grande, se ela não tem um orçamento para isso, não adianta ficar falando. Se não tem isso já estabelecido dentro da contratação, dentro do processo de contratação, não faz sentido seguir. Então, a gente está confundindo o lead com a venda. Está achando que precisa encher o funil, sendo que a questão não está no processo de venda, mas simplesmente a definição de lead. A gente está confundindo o lead com a venda. Então, como falar aqui, aumentar o número de lead não significa aumentar o número das vendas, tá? Aumentar a taxa de venda não significa aumentar as vendas, como eu falei no exemplo que acabo de passar. Como eu falei, no ABM, a venda não é dada pela solução de desafio, mas é dada por dois fatores: momento de comprador e perfil de comprador, que são os tais de critério de qualificação, que, de novo, a gente vê que nem sempre são considerados. Geralmente, quando a gente fala de lead qualificado, o pessoal tende a entender como lead qualificado por perfil, aquelas características, né? A empresa X, Y, Z, com essas características, com essa lista, e esse aqui é o tomador de decisão. É um lead qualificado? É. Como perfil. É qualificado como momento? De novo, se não tem isso, acabou de fechar o bid mês passado, o bid só daqui a 3 meses, ou não é prioritário para ele o que você está oferecendo, gente, não é momento de compra. Então, o perfil não é um problema de prospecção, é um problema de momento de compra. Então, o que você tem que fazer? Tem que criar um engajamento para que, quando ele esteja pronto, isso pensando que o cara já sabe que precisa daquilo, mas não está no momento. Aí você cria um engajamento. Agora, caso você acha que ele precisa daquilo, mas ele ainda não tem essa percepção, o que você vai fazer? Vai fazer um trabalho de posicionamento, aí sim, de geração de demanda, mais educacional. Então, significa o quê? Que a prospecção tem que ser acompanhada com um processo de posicionamento e educacional, que é o trabalho da BM personalizado. A gente tende muito a confundir a prospecção, só que, claro, que esse aqui tem um investimento maior e tudo mais. Tá? Então, essa aqui é um ponto crucial na confusão de lead com a venda. Perfeito. E trazendo aqui a pergunta do Mário, como a gente pode fazer, então, para identificar quais contas elas devem ser priorizadas na estratégia? Lembrando do pessoal que vocês podem ficar à vontade e enviar suas dúvidas aí no chat mesmo do LinkedIn, ok? Tá. Como é que eu priorizo? Aí a questão é a seguinte: eu preciso entender se eu preciso, tendo mais um objetivo, uma necessidade de venda de curto prazo, ou, caso não tenha, uma necessidade de venda por valor. Por quê? Eu posso ter um fluxo de caixa e tudo mais, então posso focar em empresas maiores. Então, coloco essas como empresas-chave.
E essas empresas-chave podem ter um processo de venda ou de compra do lado deles mais comprido, mas na hora de comprar, tem um ticket maior que justifica isso. Ou não, eu tenho uma situação diferente, eu estou numa situação em que o meu fluxo não está muito seguro. Eu preciso primeiro segurar o meu fluxo. Então, o que eu faço? Como prioritário, e vou focar nas empresas que estão um pouquinho mais perto do fundo do funil, na boca da mena, na boca do gol. Então, como sempre, vai depender do momento. Isso vai ser definido, claro, uma coisa que a gente faz, né? Obviamente, um diagnóstico da empresa. Até isso a gente faz até antes de fechar o contrato. Por quê? Porque, como eu falei antes, respondendo uma pergunta, tem a questão das expectativas. E a expectativa é a grande questão. E tem uma coisa muito importante que a gente também vai falar depois na parte de branding, que eu mesmo percebi uma coisa, né? Eu sou engenheiro, então tem uma tendência para levar para a parte lógica. Mas não tem noção de quantas vezes você vai falar uma coisa e o cara simplesmente não ouve. Naquele momento ele não está ouvindo, porque ele não está com o cérebro ligado na parte lógica. Ele está em outras coisas, ele está pensando de outra forma ou simplesmente não está dando atenção, porque hoje em dia ninguém dá muita atenção às informações. Então, esse ponto é muito importante para ser definido. Não pense que você falou e isso resolveu. Não é assim. Tem que, às vezes, repetir, às vezes até repetir não é suficiente. Igual com criança, não adianta ficar explicando, tem que dar exemplo de mãos dadas, né? O que é isso? Tá? Vamos seguir? Uhum. Podemos sim. Aí que vem a grande questão da personalização, né? Aí eu gostei de colocar duas provocações. Na época de inteligência artificial, né? E quanto personalizar e quando personalizar? Porque esse quando e quando é muito importante. Porque uma coisa é falar, né? A gente sabe que o ABM, igual como e cada coisa que a gente for fazer, cada processo é feito de etapas. E cada etapa necessita um nível de atenção, de investimento diferente, tá? E aí, então, vamos lá. E quando e quanto, então, depende disso. Então, por exemplo, aquela coisa que eu falei, hiperpersonalizar um script no começo, quando a gente não tem nenhum controle direto do nível, do tipo de resposta, porque a gente está fazendo uma prospecção fria, não faz muito sentido. Agora, já quando a gente começa a conversar marca uma reunião, claro que você vai personalizar. Então, isso aqui é meio óbvio. Então, a questão é, a personalização começa, ela aumenta quanto mais você identificar a oportunidade, não só como perfil, mas como momento, e como aquela coisa de prioridade, ponto importante. Perfil, mas também o momento, porque eu posso hiperpersonalizar para uma empresa muito grande que não precisa daquilo que eu estou querendo falar. Então, essa aqui também é o grande equívoco, né? A gente é muito comum colocar essa personalização muito cedo nesse processo, ok? E ainda mais porque, na época de inteligência artificial, vou lá e consigo personalizar. Só que a personalização não é simplesmente... Com a inteligência artificial, a gente gera uma personalização, simplesmente uma diferença do que a gente mandaria de forma padrão. É diferente, não é personalizado. Personalizado é outra coisa, até porque se todo mundo faz isso, acaba sendo uma coisa simples, e quando uma coisa é simples para todo mundo, acaba sendo difícil se destacar, né? A gente sempre fala que tem que ser um diferencial, e algo que a gente tem até na nossa pergunta, no roteirinho, né, no onboard com nossos clientes, porque a gente pergunta o diferencial, todo mundo me fala o seu diferencial, e aí, inclusive, vamos fazer até a provocação. Qual que é o seu diferencial? Coloca aqui, se alguém tem um diferencial, sem considerar nem atendimento, nem experiência. Por quê? Não porque não qualidade seja... no coisa produto. Exatamente. Coisa que sejam subjetivas. Por quê? Não porque não sejam diferenciais, mas porque são os diferenciais experienciais, que você não vai... que todo mundo fala que tem. Ninguém vai falar meu produto é bom, mas o meu atendimento é ruim, tá? Então, é isso. E aí, então a gente pergunta, o que é fácil para você? Que é difícil para os seus concorrentes? Essa é a grande pergunta-chave que você tem que fazer para definir o seu diferencial. Uma pergunta muito difícil de responder. Nosso diferencial, entre outras coisas, está realmente na parte da gestão. Por isso que nós somos a primeira empresa no Brasil com modelo de Senior Service, de gestão de marketing. Não somos uma agência exatamente por isso, porque a gente olha todos os processos de marketing,
todos os recursos de marketing. Então, a gente define junto com os seus recursos, na validação da expectativa, e vai implementar. Essa aqui tentando trazer um lugar prático, tá? No nosso modelo, tá? Então, o que é fácil para você que é difícil para os outros? Porque se você usa a inteligência artificial para personalizar, colocar as características do jeito que outra pessoa colocaria, você sabe. Aí vem aquela coisa, que você recebe uma mensagem que você fala, isso aqui tem cara de chat GPT. É muito comum isso hoje, né? A gente fala, isso aqui, esse cara já foi o quê? Porque dá para ver que foi feito com aquilo. Ou você otimizou o seu tempo, e uma coisa que a gente vai ver que de um processo inútil. Então, você acaba tendo um processo inútil otimizado, tá? Então, é muito importante entender que essa personalização... Aí que acontece. Por que a gente faz isso? Porque como o custo é alto da personalização, quando eu estou fazendo essa personalização no começo do processo, ao invés de pensar, cara, deixa essa personalização mais para frente, o que a gente faz? Otimiza essa personalização. Então, a gente acaba mantendo um processo inútil, porque não é necessário personalizar tão cedo, mas otimiza. E esse aqui é um grande erro que a gente comete. Então, precisa entender quando fazer. A personalização vai aumentar conforme aumenta o interesse de compra, o engajamento do cliente, do potencial cliente, não no começo, tá? Então, esse ponto é muito importante na personalização. Danilo, tem uma pergunta aqui da Carla, que ela enviou, sobre como estruturar um tempo para executar essa estratégia de forma eficiente. Tá. Essa coisa do tempo é muito legal, né? Porque a gente também tem um pouquinho um lema, eu acredito muito, né? Que não é... Ninguém está com falta, todo mundo acha que está com falta de tempo, mas o problema nunca é falta de tempo. Todo mundo tem 24 horas por dia, né? A grande questão é a falta de priorizar, né? Se você, né, tem aquela coisa que se você morrer amanhã, a empresa vai continuar tocando, a vida dos outros continua tocando, vai dar um abalo de uma semana. Se você ficar afastado, eu, né, todo mundo fica afastado, o negócio de uma forma ou outra vai, né? A gente acha que tudo é necessário, tudo é importante. Muitas vezes, nessa gestão de tempo, acontece uma coisa muito legal, que você acaba confundindo, para fazer o urgente, acaba não fazendo o importante. Então, aí até o importante se torna urgente. Então, a gente entra nessa mecânica, né, que não pensa, gera ansiedade e tudo mais. Como é que a gente resolve isso? Uma gestão de prioridade. E aí que a gente tem a questão do tempo eficiente. Aí, se você está com essa dúvida de como encaixar no meu tempo, primeiramente precisa entender, isso é prioritário para você? É simples assim. Porque uma coisa é importante, outra coisa é prioritária, tá? É prioritário para você, ou seja, é mais importante do que outras coisas que você está fazendo. Eu estou considerando o fato de alguém que está com o tempo já cheio, tá? Porque, claro, se eu tenho uma janela, vou fazer. Só que acho que ninguém vai falar que eu estou com tempo para fazer isso, tá? Então, essa aqui é importante. Caso não, beleza, senta e deixa lá. Deixa lá quieto, porque senão vai fazer meia boca e não vai dar ele nada. Aí, então, essa aqui, primeira coisa, precisa entender o quanto é prioritário. Como é que a gente define se isso é prioritário? De novo, essa abordagem. De novo, se a gente está numa situação, vamos dizer, de um fluxo que nos garante, né, um trabalho de sentar na mesa e pensar antes de fazer as coisas, principalmente mecânicas. Então, esse aqui é o momento que a gente vai definir. Tendo esse momento, eu vejo que, beleza, eu posso deixar de fazer aquilo, delegar isso, aquilo, e vou fazer. Não coloca mais. Então, definição de prioridade. E a partir disso, a gente define, pode testar, começando por algumas, poderia testar por algumas contas-chave, mas como eu falei lá antes, que precisa definir, principalmente quando você começa a entender o mercado antes do seu produto, realmente, no começo, tem que fazer um trabalho meio massivo. E vai ter alguém que vai se incomodar, na prospecção vai isso aqui natural, né? Então, o pessoal, cara, que a gente se acomoda com algumas mediocridades que a gente tem, por exemplo, o anúncio do YouTube, que chega a ser 1 minuto agora, chegou a ser 60 segundos. Eu vi na minha tela 60 segundos de anúncio no YouTube. Só que a gente acaba se acostumando a isso, se acomoda a isso. Aí depois você fica incomodado porque alguém está te passando uma mensagem a mais, né? Tudo bem, não estou falando que tem que passar mensagem, esse aqui é um erro, mas também não é por não fazer o erro que eu não faço as coisas. Então, estou falando isso porque no começo eu preciso, se eu não tenho experiência, preciso realmente cutucar o mercado e tem que passar pelos erros, e não tem nenhum problema. Então, a definição de prioridade, o tempo, ele passa no entendimento de quanto isso é prioritário para você. Quanto é prioritário para você
fazer um trabalho focado em algumas contas estratégicas, sabe? Perfeito, podemos seguir. Aí que tem uma coisa muito legal sobre branding, né? E trabalha um pouquinho, conversa um pouquinho com o que a gente falou antes, né? Que sabe, quando você lê ou faz cursos, o processo de venda, aquela coisa, o sonho, o desafio, aquela coisa toda, tal. Aí vamos lá, Coca-Cola, que problema que resolve? McDonald's. Você sabia que no McDonald's, na missão dele, está escrito que é servir comida de qualidade? Está escrito na missão dele, fui ver, tá? Então, por que estou falando? Isso aqui tem até uma mini polêmica, né, com quem fala. É mais importante a qualidade do produto ou a qualidade do seu marketing, da sua comunicação, né? Os gurus podem falar que é a qualidade do produto, só que não, porque senão a gente não teria esses fenômenos. E quando a gente fala de branding, para a BM, mas de forma geral, a gente precisa entender 3 níveis. Eu não sou um especialista de branding, mas, sinceramente, conversando, eu nunca achei alguém que conseguisse trazer para um nível prático conceitos, né, de posicionamento e tudo mais. Onde que eu achei isso? Que é muito importante, que é um dos poucos cursos que eu sugiro fazer, que eu não me lembro, infelizmente, o nome da pessoa, posso procurar depois, a gente pode mandar, mas se vocês puderem procurar, é o cara que inventou o Zumba, aquela ginástica de academia, tá? Eu nunca fiz Zumba, tá? Mas, por curioso, fiz o curso de branding dele e achei sensacional, com uma viés muito prática. E a primeira coisa é essa. Quando eu posiciono a minha marca, eu tenho 3 níveis de posicionamento. E esse ponto é muito importante até para estabelecer o tipo de conversa que você vai fazer com o seu cliente e o tipo de, até precificação. O primeiro nível é funcional. Eu passei por isso que eu faço muito nessas palavras, porque não é só fiz o cursinho. Eu bati a cabeça para entender isso. Então, sendo a luz quando eu fiz isso. Então, funcional. Se eu foco na solução de problemas, gente, eu estou conversando com a parte lógica do cérebro. A parte lógica do cérebro, o preço. Então, por incrível que pareça, quanto mais eu focar no fato que eu estou solucionando um problema, na hora de apresentar o preço, o cara vai falar, pô, tem um fulano mais barato. Eu vou dar um exemplo, uma história muito linda, que me fez pensar nisso. Teve um incêndio na casa, um curto-circuito na casa da minha sogra, que deu um incêndio, tá? Casa antiga, tá? Vai lá, extintor, tá, só que estava sem luz. O que você faz? Chama o eletricista. Era domingo, feriado, chama o eletricista chega, indicação, tá? Ele vai lá, achar o cabo, não sei o que, aquela coisa toda. Chegou lá, ele resolveu, bem informado, né? Ele sabia onde mexer, tá? E resolveu o problema. Ele foi embora, e quando ele falou que ele cobrou, porque ele cobrou o valor dele, da hora, certo? Ele cobrou um valor, a gente pagou com maior felicidade. Quando eu falei o valor para a minha esposa, ela falou, pô, mas eu teria pago fácil, 10 vezes mais, fácil. Qual que é a questão? Ele focou na solução do problema. E achou que eu tenho que pagar por essa hora. Agora, já se ele tivesse feito uma coisa que vai para o segundo nível, né? Focar na experiência. A conversa sobre a experiência já afasta um pouquinho do lado puramente funcional. O que não significa que vai deixar do lado, apesar de ter muitas empresas, né, até para quando a gente vai ver na parte de identitária, que acaba deixando do lado os outros níveis, né? O ideal seria que eu tô te entregando a solução, e isso já é padrão, é aquela coisa. Você não vai colocar no seu valor, tem gente que vai empresa que coloca no valor ética. Eu sou uma empresa ética, a gente é uma empresa com uma ética tá muito forte, a gente é honesto. Cara, isso aqui deveria ser dado, assim, não deveria nem questionar isso. Então, só que se eu questiono isso, se eu questiono a solução de problema, eu estou me trazendo para lá, brigando com os outros e falando com a parte do cérebro. Já que se eu falar de experiência, que é o que a gente tenta fazer, eu sou seu parceiro para tomada de decisão. A gente comete erros quando a gente faz as coisas, e muitos. Mas a questão que a gente também repassa para o time não importa, porque erro faz quem faz as coisas. Só quem fica na cama que não comete erro. Pronto, o que você faz a partir disso, né? Tem aquela história que o cara que cometeu um erro que custou
a história tem várias histórias. $5.000, $10.000, $200.000 para a empresa, tá? E o cara vai admitir ou não vai admitir? E o cara fala, não, eu acabo de pagar $5.000 para o treinamento daquela pessoa, né? Porque o erro, né? Eu tenho aqui um quadro que fala, não sei se dá para ver, your best teacher is your last mistake, né? Seu melhor professor, seu último erro. Claro que você tem que aprender por isso. Só que acontece, eu preciso criar uma confiança, eu preciso que o meu cliente entenda que o erro é parte do processo, mas eu sei, eu como empresa sei o que fazer a partir disso e como capitalizar, porque o erro não é só justificar, você precisa capitalizar como alguma coisa que você está aprendendo. Então, o nível experiencial do branding é aquele em que, independente do resultado que você continua mantendo, mas independente, o seu cliente precisa entender, eu estou melhor com ou sem no topo, o Danilo, ou a Rafaela, ou quem for empresa. Essa que é a grande questão. E como é que eu faço? A gente achou a resposta a isso como parceiro para tomar decisão. Eu quero que o meu cliente saiba que quando tem um pepino sobre a empresa, a nível de empresa mesmo, sabe que pode contar com a gente. Tá? Essa aqui é um branding experiencial. Então, o eletricista, né, alguém poderia falar, por exemplo, né, assim, que cobrar mais por uma questão de urgência, uma coisa assim, dar valor a isso, né? Ou, enfim, coisas desse tipo. Só que não, ele ficou no lógico. E quando a gente fica no lógico, cara, a gente não sabe o preço, tá? Que não é, como posso dizer, não é tentar enganar, tá? Mas sair daquilo. O cliente precisa daquilo, precisa de confiança. É isso que você vai ganhar. E tem o terceiro nível, que é identitário. Você ia falar alguma coisa ou posso terminar? Pode terminar, depois que terminar. O terceiro nível, que é identitário, onde é a marca, né? Que é a atração de marca, quase um status symbol, né? Você compra a Apple, engraçado, o cara que compra a Apple, primeiro compra a Apple, depois se convence que é melhor do que os outros, né? Então, uma coisa eu sempre falo, né? Você acha que é mais fácil, certo? Então, pergunta para alguém que sempre foi acostumado a usar Android, veja se ele tem facilidade de mudar para o Apple. Então, não é uma coisa universal. É uma coisa que você está acostumado a usar aquilo e a mudança cria dificuldade. Só que eles conseguiram colocar isso na comunicação muito legal. Então, fizeram um contrato. Esse aqui é a apoteose da identidade, né? Que é aquela coisa da joia que você compra. Você primeiro compra a marca e depois se convence do que eles estão falando. Já vai além do experiencial. Tanto é que muitas vezes o mesmo luxo pode até atrapalhar a experiência do conforto, mas para você acaba valendo mais o luxo do que o conforto, né? Então, esse nível a gente ou seja, o cara tem que se gabar daquilo, tá? Tem que mencionar a marca, que é mais ou menos o que a Coca-Cola, a McDonald's trabalham mais a parte experiencial, mas querendo ou não, eles estabeleceram a marca, o nome da marca, né? Pronto, a Nike e tudo mais. Mas lá a gente está no experiencial, mais identitário. Identitário entra mais para transformacional, etc., entra mais para uma questão de, quando a gente fala mais de luxo, tá? Então, resumindo, se focar no desafio, vão ficar na parte lógica, enquanto mais focar na solução, também vão ficar com um triggerzinho, gatilho do preço, tá? Então, se quiser se afastar do preço, trabalha o branding experiencial com o seu cliente. Fala. Maravilha. Então, lembrando que, assim como o Alex, vocês também podem enviar a dúvida de vocês para respondermos ao vivo. E a dúvida que ele nos trouxe, Danilo, foi: o ABM, ele pode ser usado em conjunto com o inbound marketing? E se sim, como integrar as estratégias? Tá, vamos lá. Aí a gente entra num campo meio semântico, né? Inbound marketing, né? Tem o cara que fala que não existe funil de vendas, que não sei o quê, novo inbound da vida. É muito semântico isso, né? Tem várias partes. É a tal do jornada do cliente, isso resolve tudo. Inbound, por definição, é o cara que faz o primeiro contato com a sua marca, tá? É isso. Mas o que, vamos dizer, de forma, no histórico, antes da era digital, era o que mais acontecia. Tinha isso e tinha a prospecção direta, né? Então, só que a gente entende hoje, fora essa definição semântica, a gente entende sempre como algo um pouquinho mais voltado a posicionamento. Por quê? Para que alguém faça o primeiro contato com a marca, ele precisa primeiro conhecer a marca, né? Então, aí vem todas as estratégias do Kotler e tudo mais. Então, não só pode ser feito mas é parte essencial do ABM, o tal do inbound / posicionamento /
de geração de demanda e tudo mais, ou seja, para que alguém possa entrar em contato. E isso vai ter que ser trabalhado junto com o trabalho de prospecção. É isso que a gente sempre fala, não pode deixar separados. Não faz sentido, por exemplo, uma empresa de pura prospecção, ela não pode vender, não pode dizer com a gente você vai ganhar mais cliente. Não faz sentido, a prospecção não tem nada a ver com a questão do cliente. O cliente vem depois, todo o trabalho de posicionamento de marca, além do processo comercial, que também é prospecção. Então, as duas coisas têm que ir juntas, né? É importante, você tem que fazer um trabalho proativo para estruturar os processos a partir dos feedbacks, tá? Então, eu prospecto o mercado, cutuco o mercado, pego o feedback e vou estruturando. E isso vai ter que ser acompanhado por esse trabalho de geração de demanda e posicionamento, que não deixa de ser o inbound. Então, blog, newsletter e tal, e sempre eu falo, é muito importante sempre a parceria com as parcerias a gente subestima às vezes. Se eu tenho alguém, se tem alguém que tem um cliente que é idêntico ao meu mesmo cliente, mas que precisa do meu produto, cara, ele conhece o cliente, ele vai me orientar para saber tipo, como adaptar o meu produto. Então, vai ser uma personalização focada e ainda vai me abrir a porta. O pessoal fala, não, eu não quero fazer parceria, eu quero vender. Né? Então, achando que o cara está esperando você para comprar, né? Então, esse ponto muito importante. A gente acaba deixando um pouquinho do lado, tá? Mas esse aqui, eu acho muito legal esse conceito do brand dividido em três níveis. Maravilha, pode seguir. Tá, a gente tá chegando, né, na conclusão sobre o papel da tecnologia do ABM. A gente meio que já mencionou um pouquinho, e aí tem outro grande equívoco, né? A gente já falou, tem ferramenta, você vai comprar a ferramenta, cara, não acho que a ferramenta resolve o seu problema. A ferramenta não resolve o seu problema. Não é um problema de tempo, é sempre gestão, definição de prioridade. E aí, como a gente já falou, se eu tenho um processo inútil, eu coloco uma ferramenta para automatizar e deixá-lo tudo eficiente, eu não deixo de ter um processo inútil, só que otimizado, que é a questão da personalização muito cedo no lugar no meu trabalho, né, da jornada do cliente. Então, o que acontece com as ferramentas? A gente sempre, geralmente, é muito comum que o pessoal entra no mercado, quer fazer alguma coisa, não no mercado não, mas quer fazer alguma coisa nova, né? E vai atrás das ferramentas. Obviamente, a ferramenta se propõe como uma solução de um problema, e eu falo que um problema, na verdade, a nível de empresa, sendo que a ferramenta vai resolver um problema pontual. Ou seja, primeiro você tem que ter esse problema. A minha sugestão é sempre tentar resolver o problema de forma manual, porque você precisa bater a cabeça para entender, porque senão você vai contratar um monte de ferramentas que são posicionadas super bem, até identitário, né? Você acaba de pegar a sua carteira de motorista e vai comprar Ferrari. Só que você não sabe dirigir ainda. Ainda é bom. Vai estragar, enfim, aquela coisa toda, enfim, custos, que nem te falo. E isso é muito comum. Então, uma das coisas que a gente faz exatamente é essa. Não, gente, esquece essa ferramenta. Você não precisa daquilo. Não precisa daquilo outro. Não faça isso. Você não tem... Não é maturidade, não tem cultura, não tem um momento, não é esse. Talvez nunca será. A gente não sabe. Então, essa aqui, pensar que a ferramenta resolve coisa a nível de empresa, que vai... você faz gestão empresarial, mas eu tenho a ferramenta que faz isso. Achando que a ferramenta resolve essa metodologia, essa aqui, a gente nem conversa muito, porque aí precisa de um processo educativo para esse tipo de lead. E o melhor processo educativo para esse tipo de lead é bater a cabeça. O cara precisa fazer isso, bater aqui. Estou falando não por uma questão de polêmica, é porque é fisiológico, a gente mesmo fez isso. Você precisa, muitas vezes, bater a cabeça para entender, dar valor maior a um trabalho metodológico, tá? Então, é muito importante isso, a tecnologia use só quando você tiver um problema pontual, que você já tentou resolver de forma manual e não resolveu. Ela vai te ajudar realmente a resolver um problema de tempo. Mas cuidado, primeiro, entender se faz sentido aquilo. Primeiro, veja se faz sentido aquele processo, aquela informação, tá bom? Maravilha. E trazendo aqui a pergunta do Luiz. Quanto tempo leva para ver os resultados mais concretos com a ABM? Isso vai depender sempre do momento. Como eu falei, a gente sempre faz uma avaliação, né? Caso você queira entrar em contato, a gente faz uma avaliação da sua empresa e da sua expectativa, né? Então,
E isso, então, depende da sua situação atual e da expectativa. Porque se você está, de novo, numa situação atual, que você já trabalha, por exemplo, com esses tipos de clientes, e como você chegou? Porque se você, por exemplo, já trabalha com esse tipo de cliente, mas chegou tudo por indicação, cuidado, a gente tem muito cuidado, porque provavelmente você comete o erro de achar que fazer um trabalho de prospecção, o tempo e as dinâmicas são as mesmas. Só que não, a indicação são outras dinâmicas do cara abrir a porta para você, que é a questão dos parceiros que a gente indicou, e outro tipo de abordagem. Então, essa aqui, deve ser as expectativas. E as expectativas e o resultado, a viabilidade dela depende também sobre, né, como tipo de expectativa. Se uma expectativa voltada à abertura de porta, uma expectativa voltada à venda. Por exemplo, vou dar algumas coisas práticas. Se eu fizer um trabalho puramente de prospecção, o que eu vou fazer nesse trabalho de prospecção? Eu vou abrir portas. Então, na verdade, o que eu posso garantir é a taxa de resposta do seu público-alvo. Isso eu vou garantir. Ok? Agora, se o cara começa a falar que não está interessado, que já tem tudo internamente, que já tem tudo externamente, como se quer no momento, aí você entra, não, peraí, vamos sentar, vamos fazer um trabalho de geração de demanda. Como é que a gente está comunicando para o mercado? E a gente senta e ajuda você a fazer todo esse trabalho, entendendo quais são os recursos, né? Agora, então, se o meu objetivo, a minha expectativa é entender o que eu abrir porta, vamos dizer, isso aqui é rápido, 1 mês, 2 meses a gente resolve, já chega lá. Agora, se eu tenho, eu preciso vender, aí depende de outros fatores, que são o reconhecimento da sua marca no mercado, né, o tal do posicionamento, a atração de marca, o tempo de processo de comercial do seu cliente, né, e o tipo de engajamento que você precisa, né. Então, se o cliente tem ou não tem um processo de contratação, se está no momento e tudo mais. Então, isso a gente precisa validar, acaba sendo um pouquinho mais peculiar, né, precisa validar. Por isso que a gente sempre faz isso, faz esse diagnóstico no começo, a gente fala que me mostra o que está fazendo, muitas vezes o cara está fazendo redes sociais, não sei quanto, aí entra, mas eu não está dando resultado. Então, a gente entende a expectativa, fala, não, para de fazer, não faça isso, vamos fazer outra coisa, vamos testar outra coisa, vamos fazer primeiro um alinhamento interno. Ou, às vezes, a gente tem alguém que está contratado para fazer alguma coisa, a gente dá uma orientação dizendo, não, essa pessoa não serve para isso, pode fazer outras coisas de forma mais otimizada, ou até mudar essa tarefa e mandar para outra. Então, esse é todo o trabalho que a gente faz. Isso aqui que é gestão. Gestão não é só falar o que fazer, mas gestão é deixar claro quem que vai fazer o quê no tempo certo e otimizando tempos e recursos. Acho que cheguei no final, gente. Maravilha, pessoal. Então, estão todos convidados a entrar no nosso grupo do WhatsApp, B2B Smart, para tirar outras dúvidas que talvez não conseguiram enviar aqui para nós, e também conversar um pouco sobre o ecossistema B2B, que envolve não só a parte de marketing, mas também a parte de negócios, ok? Aqui está o link do QR Code, mas também enviaremos para vocês no chat do LinkedIn. É isso mesmo, principalmente a gente gosta de falar de negócio, não só de marketing. Isso dito, eu queria agradecer a Rafaela, que está aqui comigo, mas também queria agradecer o Alan, a Ana e o Douglas, que estão também ajudando na organização desse evento. Tá bom, gente? Acho que é isso. É isso. Então, eu estou deixando claro que é nosso posicionamento é ser seu parceiro para a tomada de decisão. Caso você tenha alguma informação que gostaria de saber mais, então é só entrar em contato, tá bom? Maravilha, pessoal. Muito obrigada, um excelente dia e nos vemos no próximo evento.